Vamos abrir lá em Apocalipse. No capítulo 5. A partir do versículo 8. E diz assim a palavra do Senhor. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno tu és, de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Para o nosso Deus o constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Amém? Então se assentar, dando glória aí. Aleluia. Gente, não tem jeito. Cada vez que a gente pega a palavra, a gente conhece um pouco mais desse Deus. E aí a gente vê a grandeza desse Deus. Que Deus tão grande é esse? E que fez o inimaginável por pessoas tão pequenas como nós. E quando eu li aquilo, eu fiquei falando com Deus. E só vinha algo no meu coração assim, ó. A Ele a glória. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Você pode falar, dá a Ele a glória? A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Senhor Jesus, nessa obra tremenda, gente, você já parou para pensar quantas vaciladas a gente já deu? Você morreria por você? Se você fosse uma outra pessoa e você se olhasse, você morreria por você? E eu só posso pensar assim, meu Deus, que amor tão grande que isso teve. Por que o Senhor fez isso? Qual é o motivo? Eu não sei vocês, mas tudo eu quero saber a razão. Isso aí às vezes dá um nó na cabeça da gente, né? Porque a gente quer saber o porquê, né? Eu acho que desde pequeno, mas por quê? Então assim, mas por quê? E eu fico pensando, por que Ele fez isso? Porque foi uma morte muito doída. Porque botou muita coisa em jogo. O que o moveu? E aí a gente tem que entender qual é o plano da salvação. O que moveu o Senhor a fazer o que Ele fez? Só algo muito forte pode ter movido o Senhor para fazer o que Ele fez. Aí quando a gente começa lá na história, no início da história, Deus criou tudo. Tudo que Ele fez, a palavra diz que Ele viu e Ele gostou e Ele disse que era bom. Mas teve algo especial. Esse algo especial, quando eu falo isso, foi Adão. Não, esse algo especial foi eu e foi você.
Somos especiais, temos a essência de Deus. Isso mata o diabo de inveja. Porque quando Ele nos criou, quando Ele criou o homem, Ele juntou ali, foi a Trindade falando, façamos com a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Havia algo muito especial que eles tinham e que eles colocaram em nós. E a partir dali, o que o Senhor fez foi relacionamento. Eu não ouvi em nenhuma parte da palavra dizer que ele conversava com os animais. Eu não vi nada disso, mas eu vi que Deus, o próprio Deus, estava presente no jardim todos os dias para conversar com o homem. Aleluia! Coisa linda de ver. Quem sou eu? Meu Deus! Mas o Senhor nos procura. E se marcarmos com Ele, Ele está presente. Eu nunca esqueço do pastor William dizendo que ele marcou um compromisso de todo dia meia-noite orar e falar com Deus. Passou o tempo, ele seguiu, mas até que ele esqueceu. E aí parou de ir à meia-noite, com o joelho do chão a orar e falar com Deus. E aí Deus chegou para ele e um dia usou uma pessoa que nem o conhecia, usou um profeta para falar: filho, eu sinto a tua falta do nosso encontro. Todos os dias eu continuo te procurando no mesmo horário. Olha que coisa tremenda. Então, se você começa a colocar no seu coração: a partir de agora eu vou buscar a Deus, agora eu quero, vou começar a orar, pode ter certeza, Ele vai colocar na agenda dele e nada vai impedi-lo de estar lá. Ele não vai deixar esse compromisso. Isso é importante para ele. E o homem amava a Deus de verdade. Ele era apaixonado por Deus. Sabe aquele amor? E Deus amava isso. Mas a gente conhece a história. Um dia o homem pecou. O diabo entrou na história com inveja, com raiva. E ele entrou. E aí o homem pecou. E a partir desse momento, quando o homem pecou, ele foi separado de Deus. Porque o que faz separação entre nós e o nosso Deus? Os nossos pecados. E aí quando ele pecou, ele foi afastado de Deus. Ele ficou longe de Deus. E agora ele estava suscetível às mentiras do diabo, aos enganos do diabo. Agora ele estava perdido. Agora ele estava sem Deus. E agora, por causa disso, ele estava morto. Por causa do pecado, ele morreu. E Deus, quando viu isso, eu posso imaginar a tristeza dele. Tem uma passagem de Jó que eu acho interessante, que diz que é como se ele tivesse tido uma visão, e nessa visão ele via um ser maligno que falava e tinha raiva, dizendo, como se diz assim: o que que ele tem? Por que que Deus trata ele assim? O que que ele tem? Inveja. O diabo tem inveja do nosso relacionamento com Deus. E tudo que ele puder fazer, e tudo que ele puder colocar na minha e na sua frente, para tirar a nossa visão e o nosso foco, ele vai fazer. E vamos perder tempo, porque sem Deus não temos nada. Não temos nada. O homem pode ter tudo na vida, se ele não tem Deus, ele é cego. Se ele não tem Deus, ele é surdo. Se ele não tem Deus, é perdido. Se ele não tem Deus, está morto. Não somos nada sem Deus. Absolutamente nada. O que falta aqui é o tamanho dele. Aqui.
Não é amizade, não é namorado, não é casamento, não é farra, não é bebida, não é diversão, não é nada. Só Deus. Porque fomos feitos um para o outro. Nós fomos feitos um para o outro. Ele me fez para Ele. E nada mais me completa. Estamos ligados de uma forma muito forte. Deus poderia muito bem simplesmente falar: quer saber? Eu faço outro. Estragou? Eu faço outro. A gente faz isso. Estraga uma coisa, joga fora. Ah, fez isso comigo? Descartei. Errou comigo? Primeira e última. Nós fazemos assim. Mas Deus não fez. Deus decidiu nos resgatar para Ele. Ele falou: não vou jogar você fora, você vale muito para mim. Você tem um valor muito grande para mim. E aí Ele decidiu então encontrar uma forma. O que Ele fez? Se o homem estava perdido, Ele providenciou o caminho. Jesus. Jesus é o caminho de volta para Deus. Por esse sangue precioso. Por isso que a palavra de Deus diz assim: olha, entre com intrepidez por esse novo e vivo caminho. Pelo sangue de Jesus. E não se aparte dele. E Jesus foi o caminho, mas Ele também é a verdade que nos liberta e nos traz de volta. Uma vez de novo no caminho, uma vez libertos pela verdade, a obra de Deus começa em nós. E é maravilhoso. É a chance de viver de novo. Não há nada que seja mais maravilhoso do que isso. O mundo, quando faz um monte de coisa, se vê perdido, sem esperança. Mas todo aquele que tem a Cristo tem a chance de um começo novamente. Se você caiu, Ele te levanta. Só um amor faz isso. Só um amor faz isso. Aleluia. De volta. Temos a chance de estar de volta com Ele. E aí a gente começa a entender o que moveu isso. O amor. O amor moveu isso. Às vezes o que a gente mais procura na vida, porque o ser humano, ele precisa se sentir amado. Mas Deus é tão tremendo que diz que ainda que uma mãe esqueça do filho do seu ventre, eu não. Você nunca deixará de ser amado. Nunca. Essa hipótese não acontece. Mas eu não tive mãe, eu não tive pai, eu fui maltratado. O Senhor te cura. Porque o amor de Deus é curativo. Ele é. Que coisa gloriosa. E aí quando a gente começa a ler lá em João, a conversa dele, João 17, a conversa de Deus, de Jesus e de Deus, nós começamos a entender o que eles planejavam. Aí Jesus fala assim: Pai, eu não peço só por este, eu ainda peço por aqueles, por nós, que ainda crerão em mim por meio desta palavra. Para quê? Para que o plano volte ao princípio, para que eles sejam um. Como tu és comigo, Pai, e eu em ti, que assim eles sejam em nós. Então, qual é o sentido? Relacionamento. Esse é o motivo do Senhor ter feito o que Ele fez. Quando Ele fala assim, ó,
amarás o Senhor teu Deus. Ele está nos ensinando como Ele ama. De todo o teu coração. De todo o teu coração. Quando a gente pega, qual é o sentido disso? De todo o teu interior, com todo o teu carinho, com todo o teu afeto, com toda a tua atenção, com toda a tua admiração, com toda a tua amizade. Peraí, Deus está me ensinando a amar. Por quê? Porque é assim que Ele me ama. É desta forma que Deus me ama. E é desta forma que Ele fala: me ame desta maneira. Relacionamento. Porque muitas vezes, muita gente não tem noção, afinal de contas, o que é a salvação, qual é o plano, por que estamos aqui, o que Deus quer de nós. Primeira coisa que o plano de Deus, o propósito de Deus, a obra de Deus, não é primeiro nos encher de poder. Olha lá, eu quero mesmo fazer uma igreja poderosa, para mostrar quem eu sou na terra. O plano primeiro, a obra primeiro, é restauração. Essa é a obra primeiro. É restauração. É construir Cristo na gente. É Cristo em nós, a esperança da glória. E aí isso começa a nortear quem eu sou neste relacionamento. O que Deus quer de mim de verdade. Não é só poder, Deus não quer só te usar, Deus não quer só que você expulse o demônio, Deus não quer só que você cure, isso é uma consequência. Antes Deus quer comunhão. Deus quer antes comunhão. Eu vi uma versão que eu achei tão interessante, na missão dos 70, que eu fiquei assim, engraçado, eu nunca vi essa palavra. E nessa versão dizia assim, olha, Jesus falando assim, olha, o triunfo não é vocês terem autoridade sobre o mal. O triunfo é vocês terem autoridade e a presença de Deus em vocês, que é o que gera a salvação. É a presença de Deus em você que gera a salvação. Sem essa presença não tem obra. Sem essa presença não tem plano. Sem essa presença não dá. Não dá. E o Senhor fala, não dá. Lembra? Quantos são cristãos aqui? Levanta a mão. Ali que começou. Lembra quando começou? Você consegue lembrar do seu primeiro dia que você se entregou a Jesus? Você consegue lembrar como é que foi esse encontro? Quando todo mundo que vem, normalmente quem vem a Cristo está moidinho, está quebradinho, e vem quebrado desse jeito. E aí naquele primeiro encontro, entrega a vida ao Senhor. A obra é essa. Você chegou quebrado, fica nas mãos de Deus. Não sai não. A gente começa a ficar ajeitadinho, bonitinho, e já acha que está pronto. Essa obra só vai acabar quando a gente subir. Essa obra não acaba. E o Senhor fala, essa é minha obra. Quem? Você. Volta para a mão do olheiro. Volta para a presença, volta quebradinho. Deixa Deus te moldar. A obra não acabou. Não acabou, porque a salvação é essa. Tito 3 diz assim, ó, Ele nos salvou pelo lavar regenerador, e transformador do Espírito Santo. É um trabalho que vai continuando, saiu da mão do olheiro, por quê? Volta. Ninguém aqui está pronto, ninguém.
Ninguém é dono de si, porque pode o barro falar alguma coisa com o seu Senhor lá, com aquele que está fazendo a obra. Não. Volta para as mãos dele. Observa como é que tem muita coisa inacabada aí. E aí a gente fica fazendo tanta lista para Deus, achando que a gente precisa de tanta coisa. Nós precisamos da presença. Isso nos basta. Até quando, ó vaso, vai ficar de um lado para o outro perdido, dizendo que não sabe o que fazer, não sabe como recomeçar? Volta para as mãos de Deus. Chega de tentar por sua conta. Se quebranta, volta para Deus. Deixa Deus fazer. Muitas vezes Deus nos chama ao princípio. Mas pastora, a palavra diz ali, como é que a igreja, onde a igreja vai entrar nesta obra de Deus aí? Aonde é? Eu vou dizer onde é que é. Porque toda a autoridade que tem, ou todo o poder, ou a unção, ou amor às vidas é consequência quando estamos nas mãos dele. Porque isso não é nosso, é dele. Enquanto estamos lá, tudo isso é gerado em nós. Sim, Deus quer fazer esta obra. Deus quer fazer, mas só é possível fazer, impactar o mundo, ou fazer o que quer que seja, se estamos nele e ele em nós. Senão não tem como, não tem. Porque é essa obra que começa a ser realizada em nós e através de nós. Porque aonde quer que estejamos, Deus está conosco, Deus está presente. Eu estava vendo sobre Moody, acho que foi Moody, que entrou numa confecção. Ele entrou numa confecção cheia de mulheres trabalhando. Se não foi Moody, me lembra quem foi, tá? Foi um Finney. Esse Finney foi tremendo, tá? Que ele chegou ali numa confecção e de repente só dele chegar e olhar aquelas mulheres trabalhando, elas começaram a largar a máquina e se ajoelhar chorando, pedindo perdão dos seus pecados. Só porque aquele homem entrou ali, por quê? Porque era ele? Ou porque era quem estava nele, naquele lugar? Esse homem, quando ele entrava numa cidade, os bares disse que fechavam as portas. Tamanho era o constrangimento pela presença de Deus na vida daquele homem. É porque ele é bom. É porque quem está nele é bom. É porque quem está fazendo a obra nele é maravilhoso. O Deus quer nos fazer assim. O Senhor quer levantar essa igreja que traz o impacto da presença, que influencia, que toca, que move. Eu e você, sim, podemos andar pelas ruas e de repente pessoas lá, eles ficavam curados e outros se arrependiam. Nós também podemos. Deus é o mesmo, o Espírito Santo é o mesmo. O seu poder não mudou. Ele ainda permanece Deus eternamente. Aleluia. Mas antes disso, Deus vai nos levantar. Porque, gente, muitas vezes nós fazemos as coisas da nossa forma. Tem que fazer a obra, né? Vamos lá, vou fazer. Vamos na marra. Vamos na força. E aí sabe o que acontece? A gente fica cansado. A gente tenta várias vezes, porque na nossa força não dá. Aí a gente desanima. Quantas vezes você já fez coisas, até a obra, na marra, se cansou, porque você foi na sua força. Mas os discípulos nos ensinaram que se a gente quer influenciar a nossa casa, a nossa vizinhança, temos que estar na presença. Temos que estar
na presença de Deus. Porque não tem outra maneira. Quando a gente olha lá no Pentecoste, a gente fala assim: olha lá, mas receberam poder. Sim, mas antes do Pentecoste, aqueles homens andaram intensamente com Jesus. E eles foram impactados por Jesus. Talvez se eles estivessem lá só para receber poder, sem entender o que era aquilo. Sabe o que é poder sem comunhão? É um monte de gente fazendo um monte de coisa, um monte de sinais, mas Deus não está ali. Vemos gente usando o nome de Deus. Mas onde Deus está, há poder. Mas há transformação. Mas há libertação. Há restauração. E aí eu comecei a olhar como eles agiam. E eu fiquei apaixonada. Quando eu li isso aqui, de 1 João, foi chamado do apóstolo do amor. E quem diria? Pedro, o apóstolo da esperança. Ele não foi o apóstolo vacilão? Não. Ele foi o apóstolo da esperança. Olha que coisa mais linda. Eu quero dizer que essas pessoas, eles receberam poder, mas eles estavam cheios da presença. Eu não estou vendo aqui, neste momento, João falar de fogos e poderes, mas eu vejo ele falar de alguém singular que impactou a vida dele. 1 João, do 1 diz: desde o primeiro dia, nós estávamos lá. Oh, aleluia! Coisa linda! Participando de tudo. Nós ouvimos com os nossos ouvidos. Nós vimos com os nossos próprios olhos. Nós tocamos Ele. A palavra da vida se manifestou bem diante de nós. Somos testemunhas oculares. Agora contamos tudo a vocês. O que testemunhamos foi simplesmente incrível. A infinita vida do próprio Deus tomou forma diante de nós. Nós o vimos, nós o ouvimos. E agora nós estamos contando a vocês, para que vocês, como nós, tenham essa experiência da comunhão com o Pai e o Filho. A razão de eu estar escrevendo é esta: queremos que vocês desfrutem tudo isso também. Ele não está falando, eu quero que vocês desfrutem do poder. Ele falou, eu quero que vocês desfrutem dessa comunhão. Isso é tremendo. Eu quero dizer para vocês que eu não conheci ninguém igual. Eu preciso falar. Quem eu me apaixonei, que eu encontrei a palavra da vida. Pedro, o antigo vacilão. A carta, eu estava lendo sobre a carta que ele escreveu, a epístola. E essa epístola de 1 Pedro, ele fala justamente, ele traz uma palavra de consolo, de ânimo, de esperança. Esse foi um homem que experimentou isso na vida dele. Quando ele caiu, ele foi perdoado por Jesus. Ele foi perdoado, ele foi restaurado por Jesus. Então, quando esse homem que recebeu um recado, eu acho até que não levaram a eles, né? Mas havia um recado lá para ele, olha, diz aos discípulos e a Pedro, que eu vou diante deles como eu falei para a Galileia, como eu prometi, eu farei. Ele teve simplesmente um encontro especial, o encontro da restauração. O que é isso? Isso foi para Pedro, isso é para mim e para você também. Ele tinha a propriedade de falar sobre isso. Ele tinha a propriedade de falar para aquele povo sobre esperança. Porque ele viveu a esperança. E aí ele fala assim, ele fala de um pai de misericórdia,
que nos regenerou para uma viva esperança. E quando eu li sobre ele, eu vi que duas palavras, esse homem que foi restaurado por esse Jesus, amava vida e esperança. Quais as palavras que você mais fala? Corre para o Deus da vida, para que Ele mude você e a sua vida, para que você experimente isso, porque isso é ser testemunha. Quando o Senhor nos chama para ser testemunha como eles foram, quando a gente vive com Ele, quando a gente tem experiência com Ele, quando a gente caminha com Ele, quando a gente passa situações com Ele, quando nós formos falar dEle, nós vamos falar do que vivemos. Sabe o que acontece muito hoje? Quando a gente fala do que nos falaram, é muito diferente. Agora, fala do que você viveu. Fala. Você põe propriedade para falar assim: olha, eu já estive na sarjeta. Eu quero dizer para você que eu achei que a minha vida não tinha mais jeito, que não tinha esperança. Eu vi tal pessoa passar por isso e eu achava que não tinha jeito, mas eu conhecia um Deus. Mas o Senhor foi lá e me resgatou, mas o Senhor me perdoou. Você pode falar de perdão se você foi perdoado. Isso é testemunha. E ninguém pode arrancar isso de você. O que acontece é que a gente ouve, conhece igreja, uma igreja hoje, que conta a história de pessoas, falaram de pessoas que fizeram. É muito diferente. Agora, eu sempre conto, agora o abraço que eu recebi do Senhor de madrugada, meu Deus, ninguém tira isso de mim, porque eu posso dizer sim. Numa madrugada, quando eu estava quebrada, eu disse: Deus, me abraça. E de repente aquele braço parece que me acolheu, um calor que eu chegava a suar. E eu senti o abraço de Deus. Você é testemunha. Testemunha é aquele que atesta, que sabe de algo porque viu, porque viveu, porque ouviu. Por isso somos chamados de testemunhas. A igreja precisa ser testemunha. Mas muitas vezes eu vejo que Deus tem parado a igreja. Muitas vezes Deus tem nos parado. Sabe quando você já teve a sensação de que, caramba, nada anda, nada dá certo. Eu tento isso, não acontece, eu tento aquilo. Deus está nos chamando ao princípio. Deus está nos chamando de volta. Volta para a presença. E para isso você não precisa estar desviado. Você só pode estar fazendo as coisas longe de Deus. E Deus fala: volta. Volta para a minha presença. Deus tem nos chamado, volta ao propósito. Deus parece que não adianta, está tudo dando errado. Deus está chamando, volta ao princípio. Em algum momento, por melhor que você acha que é, você se desviou do que você tem que ser, da nossa comunhão, de o que eu quero para a tua vida. E o Senhor está nos chamando de volta à sua presença. Porque muitas vezes temos andado cansados. Quantas vezes a gente tem visto pessoas cansadas? Talvez você pense: está falando comigo. Desanimados, abatidos. Por quê? Porque a gente está fora da presença. Está pesado para a gente. Mas só tem uma fonte que pode mudar essa situação. E esse lugar é no Senhor. Este lugar é no Senhor.
Porque Deus quer nos usar assim, gente. Há algo tremendo da parte de Deus para ser feito, porque o mundo está morrendo. O mundo está perdido, mas Deus se recusa a só usar a gente. O Senhor não quer um povo que vai servi-lo longe dEle. Mas nós estamos fazendo assim. Estamos dando sangue, mas estamos longe. Não foi isso que Deus quer. Não é isso que Deus quer. Deus quer um povo que o sirva perto. Porque quando a gente está de longe, a gente não escuta. Mas quando a gente está do lado com Ele, quando a gente está quebrado, a gente consegue escutar o Senhor falar comigo. Tem bom ânimo, filho. O Senhor quer uma igreja que o sirva de perto. Chega de ir na marra. Porque essa obra que está aqui para fazermos, ela é real. Mas quando Deus comissionou quem? Seus discípulos. Deus não comissionou qualquer um que estava passando. Deus comissionou discípulos. Sabe por quê? Porque tem poder quem anda com Ele. Tem testemunho quem anda com Ele. Tem vida quem anda com Ele. Vive o extraordinário, vive os milagres quem anda com Ele. Aleluia! E o Senhor tem nos chamado: anda na minha presença, volta à minha presença, porque é nessa comunhão com Ele que Deus vai completar esta obra que um dia começou em mim e em você primeiro. O Senhor tem nos chamado hoje: volta ao princípio. Talvez aqui há pessoas que têm sentido, tem uma obra ainda inacabada. Deus quer restaurar aquilo que começou na tua vida e ainda não terminou. Eu não sei se de repente o que você tem hoje aqui é: eu estou cansada, eu estou fatigada. Então hoje você precisa: volta à minha presença, para que o Senhor nos restaure novamente. Eu estava lendo, vi a história de um fazendeiro, que ele comprou uma fazenda, e aí ele perfurou o solo para usar água. E quando ele perfurou o solo, encontrou água. E aí ele começou a usar água para fazer a comida e para beber. E aí a água não era boa para beber, era contaminada. Então o que ele fez? Ele pegou essa água e: então eu vou usar para lavar roupa, para lavar louça. Mas a água manchava a roupa. E aí ele falou: então eu vou molhar as plantas com essa água. Mas as plantas morriam. E aí aquele homem começou a reclamar daquela fazenda. Falou: que besteira, que droga. Eu investi e não tem nada bom aqui. Tudo que eu faço dá errado. Mas na fazenda dele havia água pura, água boa, em poços profundos. O que eu quero dizer com isso? Nós estamos no lugar certo. Talvez você também esteja falando: caramba, parece que tudo é errado. Tem gente que é capaz de falar: meu Deus, desde que eu comecei, tudo começou a desandar, é muita luta. Tudo que você faz parece que nada acontece. E aí o Senhor fala para nós: vem para as águas profundas. Sai da beira, vem para o profundo. Porque diante do Senhor, é no profundo que o Senhor trabalha com a gente. É no profundo que o Senhor começa a trabalhar no nosso coração. E o Senhor nos liberta e nos cura. Queremos fazer com os outros, queremos ver resultado em outras vidas. Antes, porém, Deus diz: volta à minha presença. Eu quero chamar a igreja a ficar de pé agora.
Eu quero chamar um louvor. O que Jesus fez foi extraordinário. E Ele reina. E Ele vive. E é um povo. Nós fazemos parte dEle. Mas Deus diz para nós aqui, talvez hoje aqui, existam pessoas que precisam retomar o seu altar diante de Deus. Talvez existam pessoas aqui que precisam se consertar diante do Senhor. Talvez pessoas aqui hoje precisam se colocar hoje quebradinhas nas mãos do olheiro, para que o Senhor possa fazer esta obra.